Olá, gente. Estamos aqui para mais um capítulo, que é um capítulo curtinho, mas que traz bastante informação, do livro Que Faz o Amor Durar, do John Gottman e da Nan Silver. Neste capítulo, que é Homens, Pornografia e Desejos Sexuais, nós vamos falar um pouco a respeito de pornografia, homens, e da questão de como isso, como a pornografia afeta a questão do desejo sexual. Tá? Então, no geral, os homens são mais focados em sexo do que as mulheres. Quaisquer que sejam as possíveis causas biológicas e culturais dessa disparidade, seria difícil argumentar que isso não existe. Pesquisas indicam que os homens iniciam o sexo muito mais que as mulheres em relacionamentos heterossexuais entre pessoas casadas ou vivendo juntas. Eventos grandiosos da vida podem até aumentar essa diferença. Na minha pesquisa com casais recém-casados, 3 anos após a chegada do primeiro bebê, os homens reportam desejo por sexo cerca de 3 vezes por semana. A preferência das mulheres, 1 a cada 2. É uma proporção de 6 para 1. Tá? O desejo sexual relativamente aguçado de um homem não faz com que seja uma pessoa ruim, imoral, não ética ou pecadora. Tá? A sabedoria popular e as pesquisas indicam que os homens podem pelo menos ser mais tentados a atrair. Ao mesmo tempo, muitas pesquisas sugerem que a quantidade de mulheres tendo casos fora do casamento vem superando a dos homens desde que elas entraram no mercado de trabalho. E, pelo visto, elas traem mais cedo do que os homens. Para elas, a inquietação começa depois de 2 anos e meio de casamento e não depois de 6 ou 7, segundo algumas pesquisas. No caso, 6, 7 dos homens, 2 anos e meio para as mulheres. Então, aqui a gente tem um monte de questões que dá para fazer uma discussão longa. Tem muita pesquisa ainda sendo feita e isso também é uma coisa muito recente. Então, o que acontece? A mulher está entrando agora para o mercado de trabalho. Né? Agora, grosso modo, tá? A gente pegando a história da humanidade, levando tudo isso em consideração, né? Quantos, sei lá, milhares de anos que as mulheres não estavam no mercado de trabalho e agora elas estão entrando. Então, recente nesse sentido, tá? E todos esses dados, a gente não sabe se isso é um comportamento padrão ou se isso é um comportamento por causa deste momento, né? Sei lá, daqui talvez a 300 anos, que a mulher já tenha mais se estabelecido mais no mercado de trabalho, né? Talvez esses dados mudem. Talvez ela traia menos, talvez ela traia com mais tempo, talvez ela assuma um comportamento parecido com o do homem. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer ainda, né? Mas o fato é que fica muito claro, e isso não é só essas pesquisas do Gottman, vários outros pesquisadores mostram isso, que com o passar do tempo e com a emancipação das mulheres, elas têm traído mais, tá? Aí a gente fica naquela dúvida, né? Que eu particularmente acredito na segunda versão. A mulher antes não traía, porque, sei lá, ou a mulher não tinha oportunidade, não se permitia por causa da repressão que caía em cima de uma mulher que traísse. Então, assim, o homem tinha lá suas esposas, suas amantes, e acontecia X. A mulher, quando traía, tinha uma punição muito mais severa. Então, eu acredito particularmente que o fato desta punição mais severa estar se amenizando por causa dos movimentos que estão acontecendo faz com que elas se sintam mais à vontade de trair. Né? Particularmente para os relacionamentos, né? Isso não ajuda, mas também não posso dizer aqui que isso não seja algo que não seja natural na espécie humana. Né? Relações sexuais humanas tendem a ser relações perversas no sentido da promiscuidade que a gente tem. Ou seja, a gente assume muitos tipos de formas de se relacionar. A traição também é uma delas. Né? Então, se o homem pode, a mulher pode também. Então, assim, ao mesmo tempo, esta ideia de ver que o desejo sexual aguçado de um homem não faz com que seja uma pessoa ruim, imoral, ou não ética, ou pecadora, vale o mesmo para homem e mulher. Se uma mulher tem desejo sexual mais forte, ela também não é uma pessoa ruim. Né? Se uma mulher trai, ela também não é uma pessoa ruim. Como a gente está falando aqui, a maior parte das traições acontece em detrimento de relações que estão muito defasadas. Óbvio, existe a questão, e a gente vai falar disso daqui, existe a questão do vício em sexo, existe algumas questões de transtornos de personalidade, né, em que a pessoa faz isso de uma maneira um pouco mais criminosa, vamos dizer assim, tá? Mas mesmo assim estamos falando de transtornos psíquicos, né? Então não estamos falando de uma pessoa do mal, certo? Muito bem. Para a maioria das mulheres, a conexão emocional e o toque são fatores que mexem com os sentimentos sexuais.
No caso dos homens, a excitação sexual estimulada por características visíveis do outro tendem a vir primeiro. Tá? Então, homem tende a se conectar mais por visão, mulher mais por conexão emocional e toque, certo? Dentro da pesquisa dele. É óbvio que em pesquisa humana, 80% é 100%. Aqui eu sou mulher e eu adoro ver, me excito vendo coisas. Eu gosto de ver filme pornô com meu namorado. Perfeito, você é mais visual, fechou, né? Então, curva de Gauss. Tem as pessoas que estão no meio da curva e tem as pessoas que estão nos outros extremos, tá? Vai ter mulher que vai dizer que não curte toque, né? Que, por exemplo, não gosta de beijar na boca enquanto transa. E que a excitação sexual acontece por outras vias. Sem problema, tá? É sempre a maioria. Não é todas as pessoas são assim. Contudo, é importante lembrar que a maioria dos affairs não acontece por causa do sexo. Acontece como uma forma de lidar com o casamento solitário, encontrando alguém que mostra interesse. E esse desejo por companheirismo não depende de gênero, ok? É tentador desconfiar disso tudo, mas o vício em sexo realmente existe e é a raiz de alguns adultérios. O uso técnico do termo vício demanda a evocação de 2 critérios chamados tolerância e recuo. O viciado requer um estímulo crescente para receber o mesmo nível de gratificação. Com o tempo, precisa de uma dose simplesmente para se sentir normal. Ou seja, quando a pessoa tem vício em sexo, aquele mesmo estímulo não cessa. Ela precisa de mais, diferente. E daqui a pouco ela está num nível bem extremo, e aquele nível extremo dá para ela um nível normal de conforto. Exatamente igual a adição de qualquer outro tipo de substância, cocaína, sei lá, álcool. O cara começa lá com meia garrafa de uísque. Daqui a pouco, meia garrafa de uísque não faz nada, ele precisa de 1,5. Daqui a pouco ele precisa de 3. E por aí vai, tá? E se a pessoa viciada para de repente, uma dor psicológica e física intensa aparece. Tá? Ainda não sabemos se todos os casos de atividade sexual alta se encaixam nessa definição, mas isso não impede que eles acabem com o relacionamento. Okay? Tem um livro que eu vou falar aqui que é Out of Shadows, das Sombras, um livro do Patrick Carnes, que é um trabalho bem interessante a respeito da questão do vício em sexualidade, certo? Então fica a dica aqui. Os viciados acreditam em suas próprias mentiras. Carnes apresenta o seguinte ciclo da dependência sexual. Preocupação. Todos os encontros e pensamentos são processados pelo filtro sexualmente obsessivo. Então, a pessoa pensa numa relação, pensa em sexo. Ritualização. Seguem-se rotinas que promovem o vício. Comportamento sexual compulsivo. Envolver-se nos atos sexuais no centro das obsessões e ser incapaz de controlar este comportamento. Aqui a gente tem uma fala de controle. E o desespero. Sentir-se fraco e desesperado em relação à capacidade de mudar. Eu penso em mudança, eu não consigo. E aqui no item 3 do comportamento sexual compulsivo, essa ideia de não conseguir parar, lembre-se que geralmente as pessoas que estão em adição, elas negam. Eu consigo parar. Então para. Não consigo. Eu não quero parar. No fundo, ela tem medo, porque ela não sabe o que fazer se ela parar o comportamento. Tá bem? Em algum momento, a pessoa dependente se fixa em um modo específico de excitação. O objeto de suas obsessões e compulsões, que pode ser qualquer coisa, desde certas roupas íntimas até fantasias de dominação e submissão. Então, existe o vício em sexo, né? E isso traz, às vezes, muitas dificuldades para a relação, não apenas porque, às vezes, a pessoa viciada precisa de muita estimulação, tá? Como também, dependendo da estimulação, ela pode ir para fora da relação ou, dependendo da estimulação, isso pode ser ofensivo e humilhante para o cônjuge. Tá? Muito bem. O vício não é um problema. O vício desculpe. Quando a pornografia ingere a traição. Tá? Então, os consumidores de pornografia correm o risco de se conectarem a meros fetiches de sexo impessoal. O vício não é um problema se um casal usa pornografia para incrementar o desejo e prazer mútuos durante o ato sexual. No entanto, e com muita frequência, a pornografia consumida sós e se torna uma fonte de traição, mesmo que o hábito não atenda a definição técnica de compulsão. Tá? Então, assim,
A pessoa que consome muita pornografia acaba ficando fixada naquelas imagens. E ela começa a achar que tem que ser feito daquele jeito para ter prazer. E isso muitas vezes é feito sozinho, o que significa uma traição, porque isso não é aberto para o outro, então isso não participa da vida sexual do casal. Lembra do capítulo 3, onde a gente falava da comp negativa? Então aqui eu estou fazendo comparações negativas e estou criando uma parede, eu e a pornografia, onde nós dois começamos a nos relacionar, eu e o meu canalzinho favorito lá de pornografia, e eu não compartilho isso com o meu cônjuge. Eu começo a falar com esta pornografia, que merda de relação sexual que eu tenho lá, eu quero isso daqui. Tá entendendo? Por isso que eu frisei que a comparação negativa pode ser com alguém concreto ou não. Tá? Isso que é bem interessante. Sem conexão e sem emoção. As situações pornográficas quase sempre se focam no impessoal e no físico. Sexo não romântico, não emocional e casual. Né? Os psicólogos Dolph Zillman e Zenon Bryant analisam este material no livro Pornography e concluem que em roteiros pornográficos típicos os estranhos se encontram, transam e nunca mais se veem de novo. Né? Os problemas podem surgir se um consumidor de pornografia achar que o sexo no quarto vai ser igual. Né? Como é que eu vou transar e ir embora com a minha mulher? Não vai dar muito certo. Né? Ou com o meu esposo? Né? Não vai dar muito certo. Então, a maioria dos consumidores de pornografia sentem que devem esconder do outro o fascínio profundo pela pornografia. Todo orgasmo resulta na secreção da ocitocina, em homens da vasopressina, hormônios que instigam a conexão emocional. Quanto melhor o orgasmo, mais esses hormônios são produzidos. Durante a atividade pornográfica, os orgasmos levam a conexão com imagens que não são da companheira ou do companheiro. Isso faz com que o valor erótico dele seja diminuído durante a comparação negativa. Viu? Nem para transar que nem aquele cara lá do filme, que nem aquela mulher lá do filme. Detonando a parceira. Conforme os websites continuam a expandir os limites, há um aumento nas imagens que combinam sexo com degradação e violência, especialmente contra as mulheres. Então, o que acontece? Muitos websites de pornografia vão tratar das pessoas sendo humilhadas, sendo espancadas, sendo cuspidas, sendo violentadas de alguma forma, e isso entra dentro da fantasia da pessoa, como ele falou aqui. A partir do momento que eu começo a ter orgasmos e conectar esses orgasmos com o que eu estou vendo, eu vou fazer comparações negativas. Estão entendendo? Portanto, a pornografia serve como uma escada que leva à infidelidade em si, graças a todas as páginas voyeurísticas, as salas de bate-papo, ao sexo por telefone, as oportunidades de se encontrar com profissionais amadoras do sexo em sua própria vizinhança. Ou seja, o que acontece? A partir do momento que a pessoa vai consumindo essas coisas, ela também entra em contato com este universo pornográfico que pode oferecer para elas umas escapadas, que pode oferecer para ela, faça sexo com sua vizinha, com seu vizinho, sei lá, alguma coisa do gênero. E aí aquela ideia da comparação negativa começa a aparecer na cabeça do traidor e, pum, vai embora, tá? Muito bem, gente, esse é o capítulo 4, espero que vocês tenham gostado dessa discussão, tá bem? E nós nos vemos no próximo. Beijo grande, tchau, tchau!